Oi, gente! Testando a conexão, a imagem, a internet, o áudio, tudo mais, para a gente começar hoje a nossa primeira live da Semana da Comunicação Não Violenta. Assim, é muito legal para mim poder falar desse tema, e mais legal ainda é que, assim, sem muitas pretensões, né, eu comecei a estudar um pouco mais de CNV recentemente, como comunicadora que eu sou, jornalista de formação, né, apaixonada por comunicação, mas eu fui estudar CNV muito focada em alguns treinamentos que eu tenho que dar esse ano ainda, em empresas onde a comunicação não violenta é uma ferramenta assim incrível, né, pode ajudar demais. Boa tarde, quem for chegando é o seguinte, eu vou explicar hoje um pouquinho sobre a CNV, como ela funciona, o que ela é, né? Já falamos de CNV em outras oportunidades, vou retomar esse assunto, vou deixar essa live salva, porque teve gente que falou, eu vou estar trabalhando, eu não vou ter tempo, etc. E aí no final da live a gente vai fazer uma simulação, um jogo aqui, baseado aqui, ó, no Grok, nesse joguinho, tá? E eu vou fazer isso todo dia. Quem entrar aqui na live e quiser participar, quiser jogar mesmo, é só pedir para participar comigo aqui no vídeo. E aí eu coloco você aqui no vídeo e você joga comigo, tá bom? A gente sorteia aqui suas cartas e você joga o Grok aqui comigo, não é legal? É uma coisa diferente pra gente fazer. E vai ser a semana inteira. Quero aproveitar para convidar a irem até @mindsetcomunique, que é o Instagram da minha empresa, onde a gente tem muita coisa legal, os especialistas do M7, que é o meu portal de cursos EAD, sempre trazendo muitos conteúdos por lá também. Então, assim, sempre fica esse convite carinhoso para que vocês estejam conosco também lá no @mindsetcomunique, além de estar aqui. E também lá no nosso YouTube, onde a gente sempre também está subindo conteúdo novo. Amanhã, não, hoje é terça, né? Quinta-feira a gente vai ter mais uma vez a prática de meditação com a Irineia Camargo lá no YouTube da Mindset Comunicação e Treinamentos ao vivo na quinta-feira às 20 horas. Então, sempre com conteúdos muito ecléticos lá no nosso YouTube, sempre levando alguma coisa de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, de bem-estar, de saúde, né? Nosso foco é levar ferramentas que melhorem, né, a nossa vida, que tragam alívio para algumas situações. A CNV é uma dessas ferramentas que eu sou extremamente apaixonada. Por isso também resolvi fazer essas lives. Aproveitando que ainda temos um minutinho para o início da live, quero dizer que lá no M7 Cursos EAD está o meu curso de oratória, né, o meu curso básico de oratória, ele tá EAD, mas eu tenho um acompanhamento que eu faço com as pessoas que participam do curso, tem o chat, né, no portal, e tem também o curso Comunicação Poderosa, meu curso mais completo de comunicação, e esse não só tem o conteúdo ali em vídeo, como eu ainda faço as aulas ao vivo, gente, levando ferramentas, debatendo com o aluno dentro da necessidade dele. Joia? Beleza? Boa tarde para quem está chegando, boa tarde, boa noite, bom dia para quem for assistir depois esse conteúdo, tá bom? Hoje a gente vai tratar da CNV, da comunicação não violenta, é uma semana inteira para falar disso, então hoje eu vou falar um pouquinho, amanhã eu falo mais um pouquinho, depois de amanhã mais um pouquinho, até completar todo o conteúdo que eu preparei para vocês. E sempre com a prática do joguinho aqui comigo, do Grok, onde a gente vai escolher uma carta de sentimento, uma carta de necessidade e vamos trazer essa vivência, essa experiência da CNV aqui ao vivo, ok? Vamos começar então? Prontos? Vamos lá? Vamos adiante? Gente, o que é CNV? O que é comunicação não violenta? Bom, o psicólogo americano, o Marshall Rosenberg, ele que criou a CNV, né, as ferramentas baseadas na CNV. E isso foi tão assim importante, tão alardeado, que é utilizado inclusive em situações de mediação de conflitos de guerra entre países. Ela é uma ferramenta amplamente utilizada no mundo todo hoje em dia.
né? Principalmente em mediações de conflito, ok? Então é tão importante a gente falar de uma ferramenta que ela realmente é utilizada para mediar conflitos, até conflitos bem extremos, e trazer isso para o nosso cotidiano, para a nossa vida, para a nossa rotina diária. Eu confesso, não é fácil, é um treino, por isso que eu falei do jogo, do Grok, trouxe esse jogo, porque se você tiver o jogo, fica até mais fácil você ir treinando, e é essa a proposta das lives que eu vou fazer com vocês sobre CNV, tá? Então, por meio da CNV, a gente busca o quê? A gente busca compreender o nosso mundo interno e nos comunicar melhor. Então, não é aquela história de, eu tenho que entender o outro, entender o outro, entender o outro. Se eu não me entendo, né? Se eu não consigo identificar meus próprios sentimentos e minhas necessidades, se eu não consigo sequer entender o que é sentimento, o que é necessidade, né? Eu não vou conseguir compreender, me comunicar bem com as outras pessoas. Eu preciso primeiro me reconhecer, para depois reconhecer o outro. Então a CNV, ela trabalha com 4 elementos: observação, sentimentos, necessidades e pedidos. E nós vamos estudar juntos nessa semana da comunicação não violenta os 4 elementos. Então as nossas ações do dia a dia, elas se baseiam em manter ou melhorar o nosso bem-estar. Afinal, é o que a gente busca na nossa rotina, seja profissional, seja pessoal. O que a gente quer? A gente quer se sentir bem, né? A gente quer viver bem. A gente não quer conflito, a gente quer conforto, a gente quer alimentação, segurança, diversão, né? Conforto financeiro, enfim, é o que a gente busca. Todo ser humano quer que suas necessidades sejam atendidas. A diferença, né, é que algumas pessoas vão estar muito focadas nas necessidades básicas e outras pessoas já vão estar focadas em outros níveis de necessidade. E aí a gente vai entrar em outro tema que eu não vou tratar hoje, tá? Que seria a pirâmide de Maslow, quais são as necessidades do ser humano, a gente teria que falar de propósito. Não vamos falar disso hoje, mas nada impede que futuramente a gente toque nesse ponto. Então, assim, o que a CNV vai trabalhar a partir disso? Vai trabalhar autoempatia, lembra que eu falei? Eu preciso me reconhecer, eu preciso entender o que eu sinto para poder me comunicar bem com o outro. Vai trabalhar a expressão autêntica, eu preciso ser autêntica, eu preciso me posicionar com verdade diante as situações da minha vida, ao que me agrada e ao que não me agrada. Vai trabalhar a empatia, que é o meu olhar para o outro, né? Me colocando realmente no lugar dele. Vai trabalhar quais são as necessidades que eu quero que sejam atendidas, quais são as minhas necessidades já atendidas. Vai trabalhar com gratidão, com estratégia, né, emocional, estratégia também no âmbito da ação. Vai trabalhar com pedidos de ação. Olha que interessante, eu não mando, eu não exijo, eu não cobro. Eu expresso um pedido de ação para o outro. Isso é diálogo aberto, né? Vai trabalhar com o diálogo, com a escutativa, que é realmente eu dar ao outro a oportunidade de se expressar, de falar, de expor o que ele pensa, né? Palpites empáticos, quer dizer, eu não vou julgar, criticar, analisar, orientar ninguém. Eu vou tentar entender junto com a pessoa o que ela está sentindo e o que é necessidade e como que a gente pode chegar em um acordo, né, que seja bom para os dois e que não gere conflito. E vai trabalhar com esse pedido de conexão. O que é o pedido de conexão? Eu peço ao outro que ele se expresse sobre como ele se sente, que ele tenha essa oportunidade de falar, né? Que ele possa até pensar como eu me sinto, hein? Porque às vezes a gente está tão naquela vibe de reagir às coisas que a gente reage no piloto automático e não está realmente refletindo sobre o sentimento. Então, gente, CNV trata basicamente das necessidades humanas. E nós temos necessidade física, emocional, social e espiritual. E é disso que a CNV trata. Quais são nossas necessidades
estão ou não estão sendo atendidas, ok? Para quem tá aqui comigo, eu vou tirar uma carta de necessidade aqui do Grok, que é esse jogo aqui, ó, que a gente vai praticando junto enquanto eu explico sobre a CNV, tá? É um jogo maravilhoso, vende na internet, super fácil de achar, tá bom? Tem várias maneiras de jogá-lo e você pode ainda inventar as suas. Eu vou tirar agora, tá? Uma carta aqui de necessidade, só para deixar claro para vocês do que a gente está falando aqui em relação à necessidade, tá? Tirei uma cartinha, vamos ver o que saiu. Caramba, gente, se eu tivesse assim combinado, não ia sair essa carta. Paz. Sabe por que eu me surpreendi que eu tirei essa carta? Porque há muito tempo já que essa tem sido uma necessidade latente para mim. Eu tenho pautado muitas coisas na minha vida, profissionais, de família. Muitas escolhas minhas foram feitas recentemente baseada nessa cartinha aqui, ó. Nessa minha necessidade de paz. Eu tenho até uma frase que eu falo assim, paz não se compra no supermercado. Porque eu tenho valorizado demais a minha paz. Demais a minha paz. Agora vamos dar um exemplo do que seria, para mim, uma situação que poderia ficar conflituosa baseando nessa minha necessidade de paz, tá? Vou dar um exemplo aqui e aí a gente com a CNV vai tentar trabalhar em cima disso. Vamos supor, né, paz é uma coisa importante para mim. Vamos supor que eu trabalhe, eu vou dar um exemplo que nem tem nada a ver comigo para não ficar parecendo indireta, enfim. Vamos supor que eu trabalhe numa grande empresa, numa multinacional, e o meu líder direto, ele é uma pessoa extremamente irritada, nervosa, né? E ele grita muito, ele grita o tempo todo, então ele vai me corrigir gritando, né? Ele vai me deixar sob pressão extrema, né? Essa cobrança dele, mas uma cobrança sem diálogo, né? A cobrança pela cobrança, num tom de voz bem elevado, gritando, tá tirando isso aqui de mim. E é uma necessidade para mim, importantíssima. E agora eu vou escolher 3 cartas de sentimento, tá? De como eu me sinto com relação a essa postura do meu chefe. Eu nem vou ficar escolhendo, porque o ideal é que eu escolhesse com calma, tá? O ideal é até que eu escolhesse 6, tá? Vou escolher 3. Peguei já logo 3 aqui, sentimentos que vão estar relacionados a essa postura do meu chefe comigo, tá mexendo com essa minha necessidade aqui de paz, tá tirando isso de mim, né? E eu estou me sentindo ressentida, muito ressentida, eu fico o tempo todo com esse ressentimento, chateada realmente. Tenho me sentido triste, desmotivada para o trabalho, desmotivada para as minhas tarefas. E tenho me sentido abalada. O que é abalada, né? É assim, isso atrapalha a minha concentração, atrapalha meu rendimento profissional, atrapalha até minha vida em família, porque eu chego em casa chateada, e isso acaba atrapalhando, enfim. 3 sentimentos, tá? Como que eu resolveria essa situação usando a CNV, tá bom? Usando a CNV. Então, vamos lá. Usando a CNV, eu teria que pedir para conversar com esse meu líder. Eu teria que pedir, né, uma reunião com ele, um diálogo, abrir o campo do diálogo. Ele teria que querer, né? Vamos supor que ele aceite. Na frente dele, eu vou ter que reconhecer os meus sentimentos, né? Primeiro eu vou falar o que eu observo. Lembra que eu falei dos 4 passos da CNV? Eu vou ter que dizer assim para ele, eu tenho observado, né, que você anda assim bastante irritado, nervoso, né? E assim, até se exacerbando bastante aqui no nosso ambiente de trabalho, né? Principalmente comigo. Eu tenho observado isso. Quando você se comporta desse jeito, tá gerando um sentimento,
alguns sentimentos não muito legais para mim. Eu tenho me sentido ressentida, né? Eu fico triste o tempo todo, está atrapalhando minha concentração e eu tô me sentindo muito abalada com tudo isso, né? Eu queria abrir essa conversa para que você expusesse mais como você está se sentindo, né? Quais são suas necessidades que eu posso atender para minimizar isso, para você ficar mais calmo, se é que eu posso fazer algo, né? E que você também entendesse que eu tenho uma necessidade de sentir paz no meu ambiente de trabalho. Eu gosto de trabalhar num ambiente de trabalho tranquilo e isso não está acontecendo. Depois de tudo isso que eu te falei, aí é meu pedido de conexão com ele. Eu gostaria que você dissesse para mim agora como você se sente com isso que eu expus para você. Aí eu aguardo, eu vou para a escutativa, eu vou ouvir o que ele tem a dizer. Depois que ele disser seja lá o que for, vamos supor que ele entendeu, nossa Cíntia, nem imaginei que estivesse te abalando tanto, eu peço desculpa, realmente ando muito nervoso, você sabe que a gente não tá batendo as metas, eu preciso que vocês sejam mais ágeis, nananana. Ele se expôs, eu ouvi, aí eu vou falar então. Baseado em tudo que a gente conversou, eu vou me comprometer com tal e tal, eu vou tentar melhorar nisso e nisso, mas eu tenho um pedido para te fazer. E o meu pedido é, será que você poderia, quando me corrigir no particular e também não gritar tanto? Que isso seria muito legal para melhorar nosso entrosamento, nosso relacionamento? E escuto. Ele pode dizer sim ou ele pode dizer não. Mas eu fiz a minha parte. Eu dei abertura para uma comunicação não violenta. Ah, mas e se acontecer de novo? Se acontecer de novo, eu vou ter que chegar nele outra vez e vamos dizer assim, aprofundando esse diálogo. Se não tiver jeito, um dos dois vão ter que pensar o que é para ser feito, que vá dar certo para ambos, né? O que custa a tua paz, o quanto vale, enfim, aí já entra na tua inteligência emocional e como você vai lidar com isso. Deu para entender, gente? Então, o que é essas cartinhas aqui? O que é essa questão do sentimento? É o meu nível de satisfação das minhas necessidades. Então, todo sentimento importa. Por quê? Ele mostra qual necessidade minha, aqui ó, qual necessidade minha não está sendo atendida. Então, quando a gente tem um sentimento, seja ele medo, tristeza, raiva, angústia, a gente tem que se perguntar de onde ele está vindo, de qual necessidade não atendida, para que a gente não comece a ser reativo com as pessoas sem conseguir expressar o que sente. Porque quando você não expressa o que sente com o CNV, você gera a violência verbal, você gera um assédio moral, você gera ruídos de comunicação. Aí você começa a ir para o caminho oposto da CNV, que é a comunicação violenta, né? Isso pode gerar constrangimentos, mal-estar, você pode perder amizades. E quem está aqui comigo, se quiser compartilhar algum sentimento, alguma situação, só colocar aqui nos comentários e a gente pensa junto qual seria essa necessidade que não está sendo atendida, tá bom? E aí eu quero falar de quase sentimentos. O que é quase sentimentos? Quase sentimentos não é um sentimento ainda, é um pensamento que se disfarça de sentimento e a gente vai expressar isso como sentimento, mas na verdade eu só estou pensando sobre o que o outro está fazendo comigo. Então, por exemplo, eu me sinto ignorada. Isso me deixa triste. O que me deixa triste é me sentir ignorada. Mas ser ignorada não é um sentimento, é uma sensação. Eu tenho a sensação de que eu estou sendo ignorada. E aí, quando eu vou para o diálogo com essa pessoa, pode ser que eu descubra que eu nem estou sendo de fato ignorada, que é só uma sensação mesmo. Por isso é importante expor, falar, ouvir o outro.
E aí eu entro onde eu quero hoje. Eu quero falar sobre observação e interpretação. Quem já assistiu palestra minha de comunicação sabe que eu falo muito sobre isso, né? É diferente observar as coisas pelos nossos sentidos, né? Seja visual, seja o auditivo, seja a sensação do sinestésico, e interpretar. Interpretar é quando eu vou tirando conclusões baseado na minha vivência interna, nas minhas crenças, nos meus valores e na minha história de vida. Então, eu tenho que separar o que eu observo do que o que eu amplio pela minha interpretação, do que eu julgo. São coisas distintas a interpretação e a observação. Se eu conseguir separar o meu elemento observador do meu intérprete, daquele que interpreta tudo, eu vou ampliando o meu potencial de conexão com as pessoas. Eu vou conseguindo me conectar mais positivamente. Então, independente do que eu julgo, da minha crença, dos meus valores e da minha história de vida, eu tenho que ser observadora dos fatos, das situações, dos posicionamentos. É fácil isso? De jeito nenhum. Por isso eu falei no começo da live, comunicação não violenta, ela é uma ferramenta incrível para um processo de conexão com o outro que envolve exercício. Eu preciso exercitar a minha CNV, a minha maneira de se comportar diante dos outros. Eu preciso, independente do que eu recebo, absorver, digerir, entendeu? E ir para o campo do observador. Tá, a pessoa disse isso. Peraí, qual necessidade dela eu não estou atendendo? Para que ela manifeste esse sentimento agora. Como eu posso tirar dela, extrair dela o que ela sente para que a gente chegue num acordo, num denominador comum, para que a gente pacifique nossa relação, para que seja um relacionamento saudável. E isso não quer dizer que você vai ter que ser amigo de todo mundo, se dar bem com todo mundo, gostar de todo mundo. Isso quer dizer que você vai ter que se comunicar com qualidade com todo mundo. Você vai ser um comunicador não violento, independente de com qual pessoa seja. Isso não quer dizer que você vai baixar também a cabeça para tudo. Você vai saber se posicionar sem precisar usar de violência, tá bom? Vamos para mais exercício, porque o legal mesmo é quando a gente começar a fazer o exercício, igual a gente fez agora há pouco. E reações, né? Porque a gente é treinado desde muito pequeno, tá, gente? A reagir às coisas, a reagir impulsivamente às coisas. Então, a gente é levado a dar conselho, a interrogar, a educar o outro, né? Eu vou te educar, a contar a nossa história, a convencer o outro, a insistir, né? A consolar a pessoa, minimizando até a dor dessa pessoa, porque a gente tudo quer falar, né? E às vezes não precisa falar. Às vezes a comunicação violenta ela vai acontecer num gesto, num olhar, num semblante, sabe? Eu tive há um tempo atrás uma experiência muito incrível de uma pessoa que eu mal conhecia essa pessoa. Mas ela lembrou que em determinado momento ela chegou muito triste num lugar onde eu também estava e ela estava chorando e uma outra pessoa estava conversando com ela, não era eu. Mas ela lembrou a minha fisionomia empática naquele momento de dor dela. E ela registrou isso. E muito tempo depois, gente, anos depois, essa pessoa falou assim pra mim: você acredita que eu nunca esqueço? A sua fisionomia me trouxe paz naquele momento. Me aliviou. Você não falou uma palavra, mas eu senti que você estava entendendo a minha dor. Isso é CNV. Bem como eu sou caricatural, né? Já tive oportunidades de ter indisposições com pessoas por não conseguir esconder aqui nesse rostinho a minha insatisfação.
Então, eu fui violenta sem falar uma palavra, somente pela minha expressão facial. Entendem que é delicadíssimo? Ah, se é. Ou se é. E falando em escutativa, vamos pegar mais uma cartinha de necessidade aqui do Grok? Ai, gente, ó, tá difícil, hein? Tem umas cartas boas aqui. Se vocês quiserem sugerir alguma necessidade aí nos comentários, pode sugerir, tá bom? E quiser participar, pede para participar que a gente tira uma carta para você. Eu vou pegar essa carta aqui, tá? Porque acontece muito, principalmente em ambiente de trabalho. Ai, tem um pernilongão aqui. Eu tenho necessidade de não ser picada por ele agora. Ó, essa carta aqui é da espontaneidade, tá ok? Então, uma carta é uma necessidade. A pessoa tem necessidade de ser espontânea. Ela é espontânea, ela é extrovertida, é o jeito dela. E aí vou trazer uma experiência minha, porque falar, né, não tem nada mais interessante que lembrar do seu calo quando ele apertou. Eu trabalhei numa empresa onde tudo era muito à vontade, a gente tinha baias de trabalho, todo mundo trabalhava muito próximo um do outro e a gente tinha muita liberdade para conversar, para brincar, para falar, né? Desde que a gente cumprisse nossas metas e entregasse tudo que tinha para entregar. Só que aí o que foi acontecendo? Como eu tenho muito essa necessidade de ser espontânea, eu gosto de ser espontânea, né? Eu fui me soltando demais. Aí eu perdi o quê? Perdi o equilíbrio aqui, ó. Essa espontaneidade, que é uma necessidade minha, ela passou da dose. E a minha líder na época, maravilhosa, ela conseguiu, com CNV, me mostrar que essa minha necessidade tinha passado da dose. Aí ela me chamou para uma conversa e ela falou, olha, vamos lá, tenho observado, vamos usar CNV, né? E ela usou mesmo, que você tem se comportado de uma forma até um pouco demais com relação a brincadeiras. Eu era bem jovem, eu tinha uns 10, 15 anos a menos que eu tenho hoje. Com brincadeiras, com risadas, com piadinhas, no horário do trabalho. Entenda que, né, aqui na empresa é tranquilo isso, a gente nunca... Ô Ju, vamos tirar uma carta para você sim, tá bom? Pera aí, você já pede para participar, eu te ponho no vídeo aqui comigo, tá? E aí ela disse isso, né? Ela falou, então, Cíntia, o que eu gostaria que você entendesse, né? Eu queria que você refletisse, você acha que tá tranquilo mesmo, é assim mesmo, tem como você, né, dar uma apaziguada nisso, tentar manter alguns momentos mais de silêncio, de concentração. Eu falei, isso tá atrapalhando no meu trabalho? Ela falou, no trabalho, efetivamente não, mas no comportamental as pessoas estão questionando. Ai, que legal, né? Aí eu desabafei com ela, eu expliquei algumas coisas, ela ouviu. Aí depois ela fez o pedido de novo. Olha, eu gostaria que você ficasse mais focada. Tudo bem? Tudo bem. Resolvido? Resolvida. Tá, tudo bem. Como será que seria esse diálogo, né? Com uma liderança sem CNV? Muito provável eu seria repreendida em público, o que já é uma coisa bem característica de quem não entende de comunicação não violenta. Em segundo, eu seria repreendida mesmo, talvez até punida, né? E provavelmente essa liderança não iria falar do que ela observou e não iria colocar, se posicionar sobre um pedido e não ia fazer essa conexão comigo. Essa liderança já ia chegar e dizer assim, olha, Cíntia, muita brincadeira, tá? No horário de trabalho, não tá legal, para com isso não tá bem. Ju, vou tirar já sua carta antes que sua bateria acabe, tá bom? Entende a diferença? CNV é ouvir, conectar e justificar as coisas com tranquilidade, sem estresse. Ju, você quer uma carta da necessidade ou de sentimento? Vamos lá. Eu vou falar as cartas dos sentimentos e você põe aí 3, tá?
Tensa, tranquila, surpresa, satisfeita, segura, tímida, relaxada, abatida, aflita, alegre, aliviada, angustiada. Deu para entender mais ou menos? Coloca 3 sentimentos aí para mim. E aí a gente vai pensar nas necessidades. Qual é a sua necessidade hoje que não está sendo respeitada? Pense, é uma necessidade de expressão, de flexibilidade, de fluidez, de harmonia, de honestidade, de igualdade, de inclusão, de inspiração. Olha que top, né? De liberdade. Já aconteceu comigo. De eu sair de um lugar porque minha necessidade de liberdade não estava sendo respeitada e atendida. Então vamos lá, Ju, pode colocar aí para mim 3 sentimentos que você tem constantemente vivido internamente e uma necessidade que você sente que não está sendo atendida ou que está. Olha aí, ó, a Ju colocou assim: segura, relaxada e alegre. São sentimentos. Agora põe uma necessidade baseada nesses sentimentos, Ju. Isso é escutativa, gente. Estou escutando a Juliana aqui, quero entender o que ela está sentindo. Percebam como é interessante? Às vezes eu tenho um filho adolescente que vive trancado no quarto. E o diálogo, ao invés de começar, você vive trancado nesse quarto, sai desse quarto, pelo amor de Deus. Pode começar assim: filho, filha, porque eu tenho observado que você está ficando muito tempo no teu quarto. Você quer dizer para mim o que você está sentindo? Aí, ó, um sentimento que a Ju colocou, ela colocou segura, relaxada e alegre. E a necessidade de flexibilidade. Porque se ela tem flexibilidade de tempo, de horário, de escolhas, né, Ju? Ela vai se sentir segura, relaxada e alegre. E quando isso não for atendido, essa necessidade dela não for atendida, ela vai para o oposto, ela vai ficar insegura, ela vai ficar estressada, ela vai ficar triste. E aí, Ju, é a hora que você tem que dialogar com a pessoa que estiver infringindo esse seu direito, essa sua necessidade de flexibilidade. E você vai buscando isso na tua vida, nos teus propósitos, nas tuas metas, nos teus projetos. Sempre pensar, esse projeto vai me trazer flexibilidade? Esse convívio vai me trazer flexibilidade, né? Porque senão eu vou acabar me sentindo mal com isso e vou ter que negociar, vou ter que conversar, vou ter que dialogar. Algumas vezes vai conseguir, né, resolver, outras não vai. E aí quando não resolve, a gente parte o quê? Pra ação, né? Não tô tendo flexibilidade, por mais que eu tente, converse, dialogue, exponha meu sentimento. Obrigada a você, Ju. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que procurar meu rumo, fazer outra coisa, me relacionar com outra pessoa, sempre expor na sinceridade e na CNV. Não precisa ser violento com ninguém para expor o que a gente sente, né? Esse é o propósito que eu quero trazer com esses encontros que vão ser a semana inteira. Se gostou da live, curte, compartilha, salva, né? Vai ficar gravada também, você pode assistir outras vezes, pegar o conteúdo completo da semana, tá bom? E aí a gente vai conversando. Obrigada, viu, Ju? Gente, o que é escutativa, né? Eu preciso falar disso. A gente precisa aprender a ser empático com as pessoas e não tentar cortá-las e dar nosso veredito o tempo todo, sabe? Sobre o que a pessoa sente, deixa de sentir, faz, deixa de fazer, né? E prestar atenção. Será que eu, no lugar dessa pessoa, como eu seria, como eu reagiria, que tipo de necessidade eu teria, né? Isso é empatia. Ah, obrigada, Juliana, obrigada. Um abraço, querida. Vem mais vezes aqui participar com a gente. Então, assim, quando eu faço um palpite empático, que é o que a CNV prega, eu vou fazer perguntas do tipo, como você se sente? Sabe, me parece que hoje você está se sentindo um pouco triste, tá certo isso? Eu tô me perguntando se você se sente triste
porque eu imagino que você esteja se sentindo triste nesse momento, tá certo? Você está realmente triste? Olha só, isso é CNV, isso é escutativa, isso é palpite empático. Agora, olha sem CNV. Cara, por que você tá triste, Juliana? Tá acontecendo na tua vida, menina? Ó, motivo pra ficar triste todo mundo tem. Olha aí, eu também tenho meus motivos pra ficar triste. Veja bem, olha, eu tô sem emprego, por exemplo, e você não me vê triste. E aí você triste, você que tem emprego? Ah, me poupe, né? Por que você tá desse jeito? Ah, não. Não dá. Cara feia logo de manhã, não dá. Olha, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, deixa essa tristeza pra lá, que isso daí não vai dar em nada. E a Ju tá tentando me dizer, então, sabe o que é, Cíntia? Eu não tô tendo muita flexibilidade aqui para trabalhar, eu tô me sentindo um pouco presa, eu tenho ideias, mas ninguém tá querendo me ouvir. Então, Juliana, vai, toca pra frente, vida que segue. Menina, você tem emprego, olha aí, tá triste com o quê? Agradece a Deus por ter um trabalho. Vocês entenderam? Ah, mas eu não tô sendo agressiva com a Ju, imagina, eu tô super motivacional, eu tô falando pra ela tocar a vida, pra ela ser feliz. Gente, eu tô falando porque eu já cometi esse erro muitas e muitas vezes. Muitas e muitas vezes. Querendo levantar o astral de alguém, querendo jogar a pessoa pra cima, querendo motivá-la, eu estava que nem um trator passando por cima dos sentimentos dessa pessoa e das necessidades dela. Eu não tinha escuta ativa ali, não tinha falação ativa. A CNV trabalha com escuta ativa e com palpite empático. O que é o palpite empático? Eu dou abertura para que o outro realmente expresse como ele se sente e por quê. E aí entra o não julgamento. É difícil porque a gente tende a julgar os outros o tempo todo. E às vezes a gente confunde empatia com se colocar no lugar do outro para tentar resolver do nosso jeito, né? Isso não é empatia. Se colocar no lugar do outro como empatia, no sentido de que o outro vai com as ferramentas dele, no tempo dele e do jeito dele, buscar a solução. Não é do meu jeito. Se é do meu jeito, eu tô forçando, eu tô obrigando, eu tô empurrando uma coisa para a pessoa que não tem nada a ver com o que ela quer. Tá bom? Olha, vamos tentar tirar mais uma carta ainda antes da live acabar, tá bom? Eu quero deixar aqui uma escutativa de necessidade. A gente falou de sentimento, né? Imagino que você esteja se sentindo triste, é verdade? Tá. Agora vamos para a escutativa de necessidade? Então vamos pegar uma necessidade aqui, tá? Pegando a cartinha aqui uma necessidade. Eu vou pegar uma necessidade que eu ultimamente ando tendo bastante. Acho que vocês também, hein? Vamos ver. Diversão. A diversão positiva, claro, né? E aí, vamos trabalhar a escutativa, né? E a empatia aqui, com essa necessidade de diversão. Eu chego pra pessoa e digo assim... Olá, tudo bem, Juliana? Vou pegar a Juliana para Cristo aqui, já participou comigo, então? Você precisa de diversão, você tem uma expectativa de se sentir mais divertida, é importante para você se divertir, você está procurando uma forma de diversão. Imagina assim que você teria gostado de se divertir no dia que a gente foi viajar juntas, né? Mas a gente estava a trabalho, então eu queria atender essa sua necessidade de diversão. Será que você está assim querendo uma oportunidade nova para a gente se divertir juntas? Se você quer, me diz o que você acha legal a gente fazer e a gente tenta fazer juntas. Da onde veio isso? Fui viajar com a Juliana, a gente foi viajar a trabalho, eu sou perfeccionista, não gosto de deixar as coisas para depois. Mal chegamos no hotel, não deixei nem a coitada da Juliana ir pro quarto. Falei, vamos pro meu quarto, nós vamos montar um PowerPoint. A gente tem uma apresentação amanhã cedo, a Juliana com fome, não perguntei se ela queria jantar. Aí a gente tava numa cidade super gostosa, que tinha mar, a gente não foi nem até a beira do mar, passamos a madrugada trabalhando. No outro dia cedo a gente já tava em pé, já tava lá fazendo nossa apresentação, para depois do almoço pegar o avião e vir embora.
E Juliana ficou estranha, Juliana ficou quieta, Juliana ficou estressada, Juliana ficou cansada, Juliana ficou com fome, eu nem reparei. Dias depois eu falei, caramba, gente, a Juliana nunca mais vai querer viajar comigo. Sabe, eu estraguei a viagem da Juliana. Peraí, eu preciso conversar com ela, eu preciso tentar resolver isso. Aí eu chamo a Juliana para essa conversa aqui, discutativa de necessidade. Ju, fala um pouquinho para mim, você é uma pessoa mais divertida, você é mais extrovertida que eu sou mais workaholic, eu te levei para aquela viagem, observei que você queria se divertir, mas eu, naquele momento, não deixei, né? Então, vamos tentar uma nova oportunidade para que a gente possa... Entenderam como que funciona a CNV? Como que não é difícil, né? Como que ela amplifica e traz para todos nós mais clareza sobre o que a gente sente, sobre o que o outro sente. Também traz clareza sobre o que eu necessito, sobre o que o outro necessita. E também faz com que os nossos pedidos, não é cobrança, não é exigência, com que os nossos pedidos sejam de mais qualidade. Querem dar algum exemplo? Querem que eu tire uma cartinha para vocês igual eu tirei para a Ju? Eu tiro, tá? Mas vamos pegar uma agora de sentimento. Tô usando o jogo Grok aqui, tá? Estamos falando de CNV e eu tô usando esse joguinho enquanto falo. Peguei um sentimento agora. Vamos trabalhar em cima desse sentimento sobre o que é qualidade de pedido, ó. Quem nunca, né, se sentiu exausto, exausta? A gente se sente boa parte do nosso tempo exausto, exausta. É um sentimento. Eu me sinto exausto. Eu me sinto exausta. Então, às vezes, a gente tá pilhado, a gente tá irritado, a gente tá angustiado, a gente tá com insônia. E a gente não faz essa relação aqui, ó. Tudo isso que eu sinto, que eu expresso no meu comportamento atual vem desse sentimento aqui, exaustão. Se eu reconhecer o sentimento, eu começo a trabalhar no antídoto e na cura. Se eu tô me sentindo exausto, o que eu poderia fazer que iria aliviar essa minha exaustão? E que tipos de pedidos eu preciso fazer? Talvez eu precise delegar algumas tarefas. E aí entra a qualidade desse pedido. Não adianta eu chegar lá no meu trabalho, já que eu descobri que estou exausto, eu resolvi que quero delegar, eu chamo lá minha estagiária, né? E digo assim, ô fulana, vem cá. A partir de amanhã, só você atende os clientes no telefone, eu não atendo mais nenhum cliente no telefone, tá bom? Parei de atender telefone. E outra coisa, eu almoço no escritório todo dia, não vou mais almoçar no escritório, vou sair para almoçar e você vai ficar no meu lugar atendendo os clientes enquanto eu tô fora no almoço. Então você passa a almoçar aqui no escritório a partir de hoje, ok? Obrigada, era só isso, tchau. Como vai ficar isso, gente? Comentem aqui comigo. Foi legal, né? Da minha parte? Será que vai dar bom, vai dar ruim? Como que a minha secretária vai reagir? Eu usei CNV nesse exemplo? Não usei. Agora, se eu chamo a pessoa e digo, olá, tudo bem, Carol? Senta um pouquinho, vamos conversar? Olha, eu tenho me sentido muito exausta ultimamente. É uma exaustão que eu não tô dando conta. Eu observei que por estar assim, eu tenho tido comportamentos não muito legais, inclusive aqui no ambiente de trabalho. Eu ando muito irritada, eu ando muito agitada, ansiosa, eu tô cobrando demais as pessoas e não estou reagindo bem aos feedbacks que eu recebo dos clientes. Então eu tenho algumas ideias, alguns pedidos para fazer para você que podem me ajudar e pode ajudar também, né, a empresa. Se você aceitar, a gente entende como que a gente vai fazer para que eu me sinta menos exausta e a partir disso, né, eu consiga dar conta de tudo que eu tenho que dar com mais qualidade. O que você acha? Você sente realmente que eu estar muito exausta tem atrapalhado no trabalho? Ela vai falar, eu vou ouvir. Carol, você acha que
De repente a gente poderia revezar os horários de almoço. Um dia eu saio para almoçar e você fica no escritório, outro dia você sai e você fica, eu saio, você fica, eu saio, enfim. A gente vai revezando esse almoço. Você acha que você poderia filtrar mais as minhas ligações também? Não deixar tudo cair direto? Para que você faça um filtro e veja o que só eu posso resolver e o que de repente você pode me ajudar a resolver. Seria muito para você? Você acha que você dá conta? Poderia me ajudar com isso? O que você sente em relação a essa parceria nossa de você tentar aliviar para mim nesse momento? E como você também se sente? Você também tem se sentido muito exausta? No que eu também posso te ajudar? Mudou? Mudou o diálogo aqui? Vocês percebem como a CNV, ela deixa tudo muito mais claro? Não vou ter que trabalhar tanto com o emocional do outro, no sentido dele achar isso, ou achar aquilo, ou ficar irritado e não ter abertura também para me dizer o que ele está sentindo, tá bom? Querem deixar alguma pergunta? Porque a gente está indo para os 15 minutinhos finais da live, passou super rápido, né? Eu ainda tenho alguns pontos de CNV que eu quero tratar. Se não der hoje, amanhã, nesse bate-horário, estarei aqui. Lembrando, a live fica gravada, a live pode ser salva por vocês aí no Instagram, dúvidas podem ser enviadas no meu direct. A gente vai falar sempre de CNV porque eu adoro. Meus cursos de comunicação estão lá no portal m7eadcursos.com.br. Tem o curso de oratória, tem o curso de comunicação poderosa, cursos bem legais, que tem o meu acompanhamento, sim, apesar de serem EAD, tá bom? Então, quiserem divulgar, falar para os amigos, conhecem pessoas que querem entender melhor, se comunicar melhor, eu estou à disposição. Inclusive para mentorias na área de comunicação, não só para pessoas físicas, como também para empresas, tá bom? Fiz minha propaganda, né? Aí, usando CNV, né? Então, vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui de como eu manifesto, né? Como eu manifesto algo para alguém. Eu dei um exemplo agora, vou dar mais um, usando realmente a CNV, tá? Vou chegar para uma pessoa, aqui é Elis que tá aí, ou Elisa? Elissa, me fala seu nome certinho, tá bom? Melissa, ô tia Cíntia, eu sem óculos, viu gente? É uma tristeza aqui. Melissa, vou usar você de exemplo, tá? Melissa, vamos bater um papinho? Olha, eu digo que para mim é importantíssimo dividir as tarefas, sabe? Principalmente aqui em casa. Eu tô com essa necessidade, eu tô me sentindo muito sobrecarregada e assim, eu preciso mesmo dividir tarefas porque eu não tô dando conta de fazer tudo, né? E eu tô tentando fazer tudo e aí eu fico super irritada, me sinto irritada porque não consigo fazer tudo. E acabo descontando em vocês. Então, como eu me sinto irritada, olha aqui, esse é o sentimento, irritação. Eu vejo tudo bagunçado, eu não consigo dar conta, eu me sinto irritada, eu tenho necessidade de ver as coisas organizadas e arrumadas. Minha necessidade, organização, né? Eu queria que a gente conversasse sobre isso. Como você se sente em relação à organização da casa? O que você acha? Você acredita que é possível a gente dividir algumas tarefas? E aí, Melissa? Foi bom? Te ofendi? Te deixei irritada? Te magoei? E aí eu expresso para ela, né? Olha, é importante para mim manter a casa em ordem, já que eu trabalho em casa, né? E porque eu gosto de deixar tudo certinho para vocês, mas eu percebo que ultimamente eu não dou conta realmente de fazer tudo sozinha. Isso tá me deixando bem irritada. E eu quero sim, sabe? Eu gostaria de poder dividir tarefas entre todos. E não pesaria para ninguém, né? E eu me sentiria muito mais tranquila com isso. Isso é importante realmente para mim. Eu posso contar com vocês? Gente, se a gente conseguisse essa sabedoria, não dá para conseguir isso o tempo todo. Eu não consigo ser 100% CNV. Porque em muitos momentos o emocional ele vem, ele te derruba. E aí quando você vê, você já fez, você já falou, você já brigou, você já gritou, você já ofendeu, você já cobrou. Mas dá tempo de fazer a correção.
dá tempo de esclarecer, dá tempo de dialogar, de pedir desculpas, de agradecer. Sempre é tempo de corrigir, de melhorar, de ampliar positivamente esse canal de comunicação, seja ele verbal, eu falei do corporal, do postural, o tom da voz, tudo isso tem influência. Eu poderia falar a mesma coisa para a Melissa, olha só, tá? Com outro tom de voz. Presta atenção como o tom de voz pode ser violento, pode ser agressivo. Então, olha, Melissa, é importante para mim manter a casa em ordem, entendeu? Eu trabalho em casa. E aí eu gosto que as coisas fiquem certinhas. E eu não tô dando conta de fazer tudo sozinha, eu tô ficando irritada, sabe? Eu queria mesmo era poder dividir as minhas tarefas, sabe? Entre todos, não ia pesar pra ninguém, caramba, sabe? Eu ia me sentir muito mais tranquila. Isso é importante pra mim, entendeu? Eu posso contar com você nisso? Oi? Mesma fala, mesmo roteiro. Mudei o tom da minha voz, minha expressão. Fui violenta. Entenderam? E aí eu não preciso também ser o tempo todo um docinho de coco. Vai ter hora que eu vou ter que ser um pouquinho mais incisiva, vou ter que ser um pouquinho mais dura. Mas eu não preciso ser violenta. Então vamos lá. Melissa, é o seguinte, eu tenho refletido, é muito importante para mim manter a casa em ordem, muito mesmo, sabe? Tem me deixado bastante irritada, essa coisa de não conseguir dividir as tarefas entre todos. Então, tem um pedido hoje para fazer que me deixaria muito mais tranquila, que é realmente contar com vocês nas divisões das tarefas. E é uma decisão que eu tomei. Eu vou dividir as tarefas, eu só quero saber se eu posso contar com vocês, porque é muito importante. Eu fui um pouquinho mais direta agora, percebeu? Eu não dei muita margem para ela dizer não, mas eu também não estou obrigando. Eu deixei um diálogo aberto. Tá bom? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Hã? E aí eu vou fechar a live de hoje e amanhã a gente continua no conteúdo, tá? Dizendo o seguinte, o seu pedido, se ele é de CNV, de comunicação não violenta, ele precisa ser claro. Eu não preciso ser clara porque o outro já sabe o que ele tem que fazer, eu já falei 1000 vezes, não é novidade. Não, você vai ter que ser claro. Você vai ter que dizer quem, quando, como, onde, o que você gostaria e de que jeito você gostaria. Nunca subentenda que o outro já sabe. Nunca subentenda e certifique-se que o outro te entendeu, tá? Depois eu vou dar um exemplo. Outra coisa, o seu pedido ele tem que ser factível. O que que é isso? É o que você quer, não o que você não quer. Olha só, olha a diferença. Melissa, eu não quero essa casa bagunçada. Eu não quero essa casa bagunçada, eu não quero louça na pia, eu não quero as camas desarrumadas, eu não quero rádio no último volume. Tô falando só o que eu não quero para ela. Tudo isso já acontece, já existe. Eu tenho que contar para ela o que eu desejo, a minha necessidade. Melissa, eu necessito, eu preciso, eu gostaria muito, eu vou ficar muito mais tranquila se a louça sempre for lavada, se os quartos ficarem arrumados, se você baixar o volume do rádio, porque eu trabalho em casa e eu vou precisar que o volume do rádio esteja mais baixo. Então eu tô dizendo para ela o que eu quero, eu tô sendo muito específica no que eu quero, né? E aí depois eu preciso me certificar. Melissa, conta pra mim, que foi que eu te orientei a fazer essa semana? Como você se sente com relação a isso? Tá tranquilo? Tem alguma dificuldade? Você vai precisar da minha ajuda nisso? Você dá conta sozinha? Oi, Sabrina, linda! Neives, gente, só gente maravilhosa nessa live hoje. Beijo, beijo, saudades, muitas. E aí, eu tenho que contar com não como resposta, gente. É aí que eu vou fechar hoje a live, né? E amanhã tem mais.
E se a Melissa diz não? Ela pode dizer, ela é livre. Se a Melissa chega e fala assim, Cíntia, não vou te ajudar com os seus afazeres, me desculpa, eu já tenho minhas coisas para fazer, não dou conta disso. Eu peço desculpa, mas eu não tô me sentindo à vontade para dividir essas tarefas com você. Eu vou ter que saber lidar com isso. Eu vou ter que dialogar com a Melissa, eu vou ter que ter uma estratégia de negociação, eu vou ter que convencê-la sem impor, sem criar conflito. E até chegar ao ponto de perceber que não era a Melissa a mesma pessoa. Eu posso dizer, Melissa, legal, né? Então não é você que vai me ajudar. Me ajuda a pensar em alguém que possa fazer isso para mim. Por favor, você tem alguma ideia? Você tem alguém para me indicar? Quem seria essa pessoa? Porque eu realmente não consigo mais fazer tudo sozinha. Como é que a gente pode dividir o custo dessa pessoa, já que a gente mora na mesma casa, né? Então vou negociando, mas eu não posso, mudar meu semblante, carregar, ficar violenta, não posso ter um tom de voz violento, não posso ficar impondo, usar palavras, ameaças, chantagem, se você não fizer isso, eu não faço aquilo. Aí fugir da CNV total. Fugir total da CNV, tá? Como eu disse, a CNV envolve pedidos e os pedidos têm que ser realmente empáticos, não pode ter dureza aí. Uma coisa é um filho dizer, é obrigação do meu filho fazer isso, fazer aquilo. Pode até ser. Mas se você conversar com ele, não nesse sentido de obrigação, falando de sentimento e necessidade tua, talvez o negócio funcione. Vou pegar mais uma cartinha de necessidade para a gente ir para o encerramento da live de hoje. Uma necessidade que todos nós temos, que é saúde, não é? E se eu expressar meus sentimentos com relação a essa minha necessidade de saúde e realmente fazer com que essa pessoa se coloque no meu lugar? Então, olha aqui, gente, eu tenho problema de coluna, vocês sabem. Se eu ficar varrendo a casa todo dia, vai dar problema. O que a gente poderia fazer? O que vocês acham? Como vocês se sentem? Dentro dessa minha necessidade de ter mais saúde, de ficar com a minha coluna em dia, como é que a gente pode fazer um trabalho de equipe, entendeu? Não é impor, não. Ah, mas não funciona aqui em casa esse negócio. Ah, não funciona. Se eu começar a ficar muito boazinha no meu trabalho, meus funcionários não vão fazer nada que precisa fazer. Se eu ficar muito legal na minha casa, meus filhos vão começar a me desobedecer. Isso é uma crença limitante. E a gente vem de uma geração, né? Que preto é preto, branco é branco, manda quem pode, obedece quem tem juízo, quem não obedece apanha, acabou. A gente vem de uma geração formada na comunicação violenta, não é? Aprende a respeitar, me respeita porque isso, porque aquilo. A ter medo dos superiores, a ter medo das pessoas. A gente vem dessa geração, do medo. E sem perceber, a gente tende a repetir isso. Porque é uma fórmula que funciona, né? Funciona, para muita gente funciona assim. Né? Deixa a pessoa com medo que ela vai fazer tudo que você quer. Então, como funciona, para que eu vou perder meu tempo com joguinho, com cartinha, com não sei o que, com inteligência emocional? Para quê? Não vou querer, não. Parto logo para ataque. Dou 3 gritos que meus filhos saem correndo, recolhendo tudo pela casa. Só que eu estou formando mais uma geração na comunicação violenta e eles vão para o ambiente de trabalho, vão ter desafios e aí chegar lá vão querer gritar, não vai dar jeito, ou vão entrar numa de só respeitar quando gritam. Eu preciso entender, né, que a CNV, a comunicação não violenta, ela exercita basicamente a nossa calma. Por isso é importante deixar as pessoas se expressarem no seu tempo, a gente saber absorver o que ouve, a gente dar pausas para refletir, a gente reconhecer nossas necessidades e sentimentos, as necessidades do outro e os sentimentos do outro, que provavelmente não serão iguais às nossas, né? E por fim, fazer nossos pedidos, expressar nossas necessidades sem violência. Até que, enfim, a gente chegue em acordos, em decisões conjuntas,
com os nossos parceiros, com filhos, com subordinados, com colegas, com parentes. Quando a gente parte para a violência ela começa discreta e isso vai ganhando muito corpo, muita força. E quando a gente menos percebe, a gente já não ouve, já não é mais ouvido, a gente não sabe expressar mais o que sente, nem nossas necessidades, a gente só sabe agredir, reagir, ser impulsivo. Entra nessa roda aí e não consegue mais sair. Então, quando eu trago esse jogo, eu conheci esse jogo, né, num treinamento que eu fiz, e eu fiquei apaixonada por esse jogo. É um jogo que você pode jogar em casa, com a sua família, você pode jogar até no trabalho. Certo? Mais alguém que eu tiro cartinha? Hoje eu tirei cartinha aqui para uma participante. Se alguém quiser, a gente tira a cartinha e faz aqui uma simulação, tá? Falta pouco para eu acabar o conteúdo, então, gente, vamos lá. Falando, né, de CNV, eu vou dar um exemplo aqui para fechar mesmo, para que vocês realmente saiam daqui entendendo. Exemplo de CNV. Observação, primeiro ponto da CNV. Notei que você nunca troca o cartucho da impressora. Tô falando para um colega meu de trabalho, tá? Um exemplo aqui. Sentimento. Isso me deixa muito incomodada. Sabia que me deixa incomodada você não trocar o cartucho da impressora? Pedido de ação. Você poderia trocar o cartucho da impressora quando ele acabar, no momento que você está usando, por favor? Necessidade. Para mim é importante, porque isso demonstra consideração por mim, né? Porque quando eu vou usar a impressora e o cartucho está vazio, eu sinto que você não tem a menor consideração por mim, entendeu? É assim que eu me sinto. E o pedido de conexão. Você pode me dizer agora, né, que eu já expressei aqui a minha necessidade, como é que você se sente com relação ao meu pedido para que você troque o cartucho da impressora quando você estiver usando e acabar? Faz sentido isso para você? É possível? Escuta ativa, porque ele vai me dar uma resposta. E se ele disser não, ok, tudo bem, então eu vou conversar com a nossa líder, ver como é que a gente pode ajustar isso, etc, etc. Aí eu vou contra-argumentando sem ser violenta. Deu para entender? Quem entendeu, bota joinha pra mim aí nos comentários para eu saber que eu não falei sozinha e que vocês entenderam. Se gostaram, curte, comenta, salva, vai ficar aqui no feed, compartilha com mais pessoas, tá bom? E a CNV, ela é muito utilizada na mediação de conflito também. Então, porque ela ajuda as partes a olhar juntas para o que é importante e apoia as pessoas para falar a partir do seu universo interior, do seu mundo interno. E ela reduz muito, gente, as acusações, ela desconstrói a figura do inimigo, você é meu inimigo, eu sou seu inimigo, o vizinho é nosso inimigo, né? E ela vai encontrando, passo a passo, soluções para o conflito. E às vezes usar CNV pode ser que demore mais tempo do que uma ação um pouco mais rigorosa, só que ela vai ser realmente sustentável. Ela vai resgatar o relacionamento, resgatar situações que estão mal resolvidas, tá? E eu quero deixar aqui a questão do papel de vítima, porque a gente não percebe, mas a gente muitas vezes se vitimiza nas nossas relações, no nosso dia a dia, e a gente usa constantemente frases de culpa e julgamento. A longo prazo, essas frases vão interferir muito na qualidade das nossas relações. E aqui eu deixo essa pulguinha para vocês refletirem até amanhã, quando a gente se encontra de novo às 15 horas. Você usa esse tipo de frase? Ele, ela nunca atende às minhas necessidades de tal coisa. Eu não recebo, eu não tenho isso, isso e isso. Ele, ela não me, ou não em mim, não me respeita, não me aprecia, não confia em mim. Então eu tô o tempo todo como vítima, 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 vítima. Não saio desse papel nunca, nunca saio desse papel de vítima.
E se você quer sair do papel de vítima, você vai ter que fazer esse exercício que eu vou deixar agora, que finaliza realmente a live, que é o exercício de autoempatia. Você tem que completar as frases com o que vier na tua mente. Por exemplo, quando meu filho grita comigo, eu realmente me importo com isso. Por quê? Porque é importante para mim ser respeitada pelo meu filho. Eu gostaria de ter uma sensação de autoconfiança, sabe? Quando meu filho grita comigo, eu fico sem confiança. Eu estou esperando, eu estou querendo, eu estou desejando mais respeito, por favor. Eu me sentiria tão feliz, tão aliviada se eu tivesse respeito, sabe? Eu tô de luto, na verdade, por não ter esse respeito do meu filho, e eu tô reconhecendo que eu realmente gostaria de ter isso. Isso é o exercício de autoempatia. É você reconhecer qual necessidade tua não tá sendo atendida, que sentimentos essa necessidade não atendida gera, e a partir desse exercício você vai criar um diálogo com o teu filho, onde você vai expor o seu pedido a ele de mais respeito, sem ser violenta. Porque às vezes eu vou pedir respeito para o outro desrespeitando ele. E não vai fazer sentido algum se isso acontecer, né? Como é que eu peço respeito para alguém desrespeitando a pessoa? Entender? Entender? Agora eu vou tirar aqui uma carta de necessidade pra gente encerrar. Quem entrou agora, a live vai ficar gravada. Vocês podem salvar, tá bom? E amanhã tem mais, às 15 horas. Hoje eu só tirei necessidades incríveis aqui, compreensão. Então, do mesmo jeito, né, que eu quero ser compreendida, também preciso compreender o outro. E entender que o jeito dele se expressar, o jeito dele falar, como ele aprendeu a se comunicar, talvez não seja com comunicação não violenta. Ele não tenha tido oportunidade de exercitar isso. E se eu tenho conhecimento da ferramenta, quem vai ter que ser o compreensivo aí da história? Eu, né? Provavelmente eu, né? Então, gente, eu quero deixar assim essa mensagem hoje. Amanhã, às 15 horas, na nossa live de CNV, eu vou trabalhar com... Peraí, que eu vou pegar aqui, ó, a meditação pessoal. Então, a gente vai fazer juntos esse aqui amanhã. Vem comigo, 15 horas, tá? Vou recapitular um pouquinho o que é CNV, como que ela funciona, e a gente vai fazer a meditação. E quinta-feira, né, às 20 horas, no YouTube Mindset Comunicação e Treinamentos, a gente vai ter uma meditação lá de cura da criança interior, eu e a Irineia Camargo, tá? Tô convidando mais uma vez vocês a acompanharem @mindsetcomunique, que é o Instagram da minha empresa, onde a gente está divulgando sempre os cursos do nosso portal M7 Cursos EAD e sempre trazendo conteúdo dos nossos especialistas por lá, tá bom? E aqui comigo, meus cursos de comunicação da M7 Cursos EAD e as lives. E essa semana é a semana que eu escolhi para a gente falar de comunicação não violenta. Ficou alguma dúvida? Pode chamar no direct. Quer alguma ajuda? Pode chamar no direct. Lembre-se, CNV é pedido de conexão, pedido de ação, estratégia, diálogo, escuta ativa e palpites empáticos. Ficou com dúvida do que é tudo isso? Revê a live que eu expliquei um pouquinho de cada, tá bom? Gratidão, vamos exercitar a CNV. É exercício, é igual pedalar. Quanto mais a gente pedala na CNV, mais a gente se aprimora, mais a gente desenvolve esse talento de se comunicar sem violência. Beijo no coração, adorei ter vocês aqui comigo. A gente se vê amanhã no mesmo bate-horário, às 15 horas. Tchau, tchau. Se gostou, curte, compartilha e salva. Curte, compartilha e salva. Até já, até mais.